Bom dia, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos nesta manhã com a paz do Senhor, que Deus possa continuar nos abençoando. Desejo para todos uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira de vitória, que você possa aproveitar esse feriado com sua família, aproveitar esse dia e meditar um pouco na palavra do Senhor. E é isso que estamos fazendo aqui, e eu quero também meditar com vocês, quero que vocês participem. O Senhor colocou a palavra aqui no meu coração e eu estudei, e agora eu quero também transmitir para você um pouco do que o Senhor colocou no meu coração. Nessa manhã nós estaremos falando sobre as 5 colunas da verdade. Não tem como uma casa permanecer de pé se a coluna não tiver estruturada. Então a coluna é a base para que uma casa possa permanecer de pé, que uma casa possa ter estrutura. Então nesta manhã eu quero falar sobre 5 colunas da verdade, trazendo para o nosso dia, para o nosso contexto no mundo espiritual. E eu quero mostrar para você que através de você conhecer essas 5 colunas, sua vida vai ser mais abençoada, sua vida vai ter mais sucesso. Amém? A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É impossível você conhecer a verdade e não ser liberto por intermédio dela. Jesus falou: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se você for liberto pelo Filho do Homem, você já tem tudo em suas mãos e não precisa se preocupar com mais nada. Antes disso, eu quero entrar aqui na palavra do Senhor. Nós iremos falar sobre 5 colunas da verdade. Guarda esse tema, 5 colunas da verdade. A primeira coluna da verdade, nós vamos nos encontrar com esta passagem bíblica em Jeremias capítulo 10 e o versículo de número 10. Jeremias 10, 10. Lá está escrito assim: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Diante de Jeremias capítulo 10, versículo 10, nós entendemos aqui que Deus é a primeira coluna da verdade. Deus é a primeira coluna da verdade. Todos nós já ouvimos falar de Deus, todos nós falamos que conhecemos Deus, mas é impossível conhecer Deus, viver com Deus e não ser liberto por intermédio dele. É impossível. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. E se Deus, ele é amor e nós conhecemos a Deus, nós temos que amar os nossos irmãos. A palavra do Senhor nos diz que aquele que ama a Deus e aborrece o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Então não tem como conhecer Deus e aborrecer o seu irmão. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus, ele ama também o seu próximo, ele ama também o seu irmão. Então, quando a gente conhecemos Deus, nós amamos o nosso irmão. Essa é a primeira coluna da verdade. A segunda coluna da verdade é Jesus Cristo. Jesus é a segunda coluna da verdade. A Bíblia diz em João 14, versículo de número 6, que diz: Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dele. Então a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade e Jesus, ele é a vida. Em João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É impossível você chegar até Deus se não for por intermédio de Jesus. Por que é impossível? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho. Então você tem que entrar no caminho certo para chegar até Deus. Se a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, então não tem outro caminho para você chegar até Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é a verdade. Todos nós conhecemos falar de Jesus. A Bíblia diz que uma certa vez Filipe chegou para Jesus e falou: Senhor, me mostra então o caminho. Aí é nesse versículo que Jesus chega para ele e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Bíblia nos mostra que é preciso nós aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas
para que nós podemos chegar até Deus. Tem pessoas que querem ir para o céu, tem pessoas que querem ser salvo, tem pessoas que querem entrar nas mansões celestiais, mas ele não quer aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então é impossível chegar até o céu se não for por intermédio de Cristo. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é que conduz à salvação, e a Bíblia nos relata que são poucos que entram por este caminho. No caso, são poucas pessoas que querem aceitar a Cristo, são poucas pessoas que querem viver verdadeiramente com Cristo. E a Bíblia diz também que o caminho largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por este caminho. A gente vê hoje em dia aí as pessoas estão afastando do caminho do Senhor, as pessoas estão deixando a igreja, as pessoas estão deixando de estar caminhando com Cristo e está seguindo para o caminho largo, o caminho que conduz à perdição. E a Bíblia diz que são muitos que entram por esse caminho. Mas nessa manhã eu quero te fazer um convite. Eu quero te trazer esta palavra para que você possa colocar a sua vida diante de Jesus. Aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que a sua vida vai melhorar 100%. Amém? A terceira coluna é o Espírito Santo de Deus. Conhecereis a verdade. Você conhece Deus, você conhece Jesus. A terceira coluna da verdade é o Espírito Santo de Deus, que está lá em 1 João 5 e o versículo de número 6. Lá está escrito assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5 e o versículo 6. Lá está escrito que o Espírito Santo de Deus, ele é a verdade. É ele que dá testemunho. A Bíblia diz que muitas das vezes, quando nós estamos cansados, desanimados, cabisbaixo, sem direção, sem tomar direção correta em nossas vidas, é a missão do Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Tem momentos em nossa vida que nós não conseguimos mais orar. Tem momentos em nossa vida que estamos fracos espiritual. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus também vem sobre a nossa vida como forma de revestimento. Jesus ele fez essa promessa para os seus discípulos. Quando ele estava andando com os discípulos 40 dias sobre a terra com os seus discípulos, na ascensão de Cristo, aí a Bíblia diz: eu vou para o Pai e eu enviarei um outro Consolador. O Espírito Santo vem também em nossa vida como forma de consolo, como forma de um Consolador. Ele vem sobre nós para nos consolar. Ele vem sobre a nossa vida para nos revestir de todas as armaduras do Senhor. Jesus ele deixou escrito para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu envio um outro Consolador. Então os discípulos ali começaram a orar. A Bíblia diz que foram 10 dias de oração no cenáculo. Depois de 10 dias de oração, em Atos 2:8 diz que o Espírito vem sobre ele como forma de revestimento de poder. Jesus falou: e sereis revestidos de poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, ou até os confins da terra. Então o Espírito Santo vem também na nossa vida como forma de revestimento de poder. Às vezes você fala: eu conheço o Espírito Santo, mas às vezes você não está revestido na fé. Às vezes está precisando mais intimidade com o Espírito Santo. Porque aquele que ama o Espírito Santo, aquele que conhece o Espírito Santo, ele tem mais sensibilidade nas suas palavras. Aquele que conhece a Deus ama o seu irmão. Aquele que conhece a Jesus, ele está no caminho correto, que é para chegar às mansões celestiais. E aquele que conhece o Espírito Santo, ele é revestido de poder. A Bíblia diz que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele saiu para fora e começou a profetizar e a pregar a palavra de Deus com autoridade, com graça e com unção. E com a pregação de Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas.
antes de Pedro conhecer o Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes diante de uma vendedora de púrpura. Mas quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele levantou no cenáculo e pregou a palavra de Deus com autoridade e ganhou quase 3.000 almas. Busque a presença do Espírito Santo em sua vida. A quarta coluna da verdade é a palavra de Deus. A quarta coluna da verdade é a palavra de Deus, que está lá no Salmo 119 e o versículo 116. Diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então aqui nesse Salmo 119, verso 116, está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Aí a Bíblia diz assim, ó, tu estás perto, Senhor, e toda a tua palavra é a verdade. Querido, se você conhece a palavra de Deus, é impossível você conhecer a palavra de Deus e não ser liberto por intermédio dela. É impossível você conhecer a palavra de Deus e não viver uma vida de retidão na presença do Senhor. É impossível. A não ser que você não queira. Aí já é diferente. Às vezes tem pessoas que conhecem a verdade, mas não é liberto por ela, porque ele não quer viver a palavra de Deus. Mas é impossível você conhecer a verdade e não ser liberto por intermédio dela. Davi falou assim, olha, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Há uma diferença de lâmpada e há uma diferença de luz. Tem pessoas que é lâmpada, mas ele não tem a luz. Tem pessoa que mérito tem uma lâmpada sem luz. Não tem graça, não tem mérito nenhuma uma lâmpada sem luz. É o mesmo jeito de uma pessoa que é salva em Cristo, mas que não é cheio da presença de Deus. É o mesmo jeito uma pessoa que diz que é cheio do Espírito Santo, mas aborrece o seu irmão, fala mal do seu irmão, fala mal do pastor, fala mal da sua congregação, fala mal do seu trabalho. Não tem como ser liberto dessa maneira. Não tem como conhecer a palavra e não ser liberto por intermédio dela. Davi falou, Senhor, eu escondi a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti, Senhor. A palavra do Senhor também nos diz no livro de Salmo que como purificará, jovem, puro os teus caminhos. Aí Davi fala assim, ó, observando conforme a tua palavra. Então, jovem, se você observar a palavra de Deus, você é liberto por intermédio dela. Amém? E a quinta e última, os mandamentos. Os mandamentos de Deus também é a verdade. Os mandamentos do Senhor também fazem parte da verdade. O Salmo 119, o verso 151, lá está escrito, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então nós entendemos que os mandamentos de Deus também é a verdade. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, existe 113 leis. Existem 113 leis. Só que os 10 mandamentos, que é conhecido como decálogos, que significa os 10 mandamentos, né, que foram escritos pelos dedos de Deus no monte, quando Moisés foi orar ao Senhor, quando o povo estava adorando outros deuses aqui, bezerros de ouro, querendo conhecer o caminho. Não tem como conhecer o caminho adorando bezerro de ouro, adorando outros deuses além do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Moisés subiu para o monte para falar com Deus. E lá Deus escreve o decálogo, que é os 10 mandamentos. Esse decálogo ele fica entre as 103 leis. Amém? Então, com o decálogo dá 613. O decálogo fica no meio. Então, os 10 mandamentos, Jesus resumiu eles em 2. Os 10 mandamentos, 6 fala do amor para com Deus, 4 fala do amor para com o próximo. Então, Jesus pega os 10 e resume em 2. Esses 2 resumos dos 10 mandamentos que Jesus fez. O primeiro diz, amarás o Senhor teu Deus
acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, que Jesus resumiu os 10 em 2, e o segundo fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus pegou os 10 e resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você conhece os mandamentos de Deus, se você conhece a lei de Deus, você vai amar a Deus e você vai amar o próximo. Amém? Amém? Guarde essa palavra. Corrigindo aqui um erro. Era 613 leis. Os 10 ficavam no meio. E Jesus pegou os 10 e resumiu em 2. Então, das 613 leis, Jesus pegou e resumiu elas em 2 para o Novo Testamento. Viva esses 2 mandamentos de Deus e a sua vida vai mudar. Viva esses 2 mandamentos que Jesus deixou determinado para a sua igreja, que a sua vida não será mais a mesma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem como conhecer a verdade e não ser liberto? Tem. A Bíblia diz que Satanás ele foi homicida desde o início, não se firmou na verdade e é o pai da mentira. Então Satanás conhece toda a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então não tem como conhecer a verdade e não ser liberto por ela, só se você não se firmar nela. Porque se você firmar na verdade, se você viver a verdade da maneira que ela quer que você viva, você é liberto por intermédio dela. Deus tem como te libertar se você viver as palavras de Deus. Jesus tem poder para te libertar se você viver os mandamentos de Jesus. O Espírito Santo tem poder de te consolar se você viver as regras do Espírito Santo. A palavra de Deus tem como te libertar se você viver a palavra. Os mandamentos de Deus, que Jesus resumiu em 2, tem como você ser liberto por intermédio dele se você viver a palavra. Então viva a palavra de Deus. Viva os mandamentos de Deus. Viva estas 5 colunas da verdade. E a sua vida não será mais a mesma. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.